Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do 37. Mas antes de lermos, deixa eu falar para você de um autor bem interessante chamado Hermann Dauer. E ele é um filósofo que é bem conhecido pelo conteúdo produzido por ele, que é sobre a neutralidade. Do ponto de vista de Dauer, não existe neutralidade. Ele vai, óbvio, discutir, temas como ciência, religião e filosofia, mas sempre marcado por uma afirmação de que ninguém, em nenhum momento, em debate que seja, é neutro ou imparcial. Sempre haverá uma intenção, sempre haverá uma parcialidade. Interessante a gente pegar este tipo de posicionamento e aplicar, por exemplo, as leis, a justiça. A gente às vezes fala que a justiça ela é neutra, mas a justiça não é neutra, nunca foi neutra. A justiça ela é conhecida por se posicionar contra atitudes ou decisões que são contrárias ao bem da comunidade, da sociedade. Então, não há neutralidade na justiça, não há neutralidade sequer no juiz do futebol. O juiz de futebol é neutro, assim a gente dizia quando jogava bola na infância. Não, então o juiz é neutro, o juiz é neutro. Não é neutro, ele está do lado das regras. Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente, se você começar a pensar de maneira mais intensa sobre este tema, a neutralidade, ela na verdade é um grande engano, ou melhor, um ledo engano. Porque quando você se diz neutro, você está assumindo um posicionamento, mesmo que seja de neutralidade. Então ele é um posicionamento e sempre será um posicionamento, porque você não é um nada estando no meio de situações ou debates ou ocasiões. Não tem como se tornar zero, não tem como se tornar imparcial em meio a qualquer tipo de decisão. Sempre estaremos adotando um lado, sempre estaremos nos posicionando de um lado da linha. Então a neutralidade, do ponto de vista do Zygmunt Bauman, o sociólogo que sempre cito, ele diz que é um grande mal da nossa geração. Inclusive, o Bauman deixou um último livro, que foi agora lançado depois da sua morte, é o Mal Líquido. E, inclusive, os leitores de Bauman dizem que a voz de Bauman é tão forte na sua crítica quanto a esse período histórico que nós vivemos, que até depois de morto continua falando. E o livro vai tratar justamente sobre um tipo de posicionamento que se diz neutro, que aceita todas as coisas, que não se posiciona do lado de nenhum tipo de valor, mas é o que vem levando a nossa sociedade ao caos e à ausência de valores. Por isso eu queria que você guardasse esse tipo de ênfase para que nós possamos ler o texto de João, capítulo 12, a partir do versículo 37. Diz assim: embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado
essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Amém? Amém. Esse texto é a continuação da nossa conversa de domingo passado, né? Nós vimos como Jesus vai externar em público a sua agonia por conta do que estava para vir sobre ele, a sua morte e sofrimento. Nós vimos o discurso de Jesus muito duro, não é? Falando que o julgamento era chegado a este mundo. E nós temos aqui, no versículo 37, algo bem peculiar no Evangelho de João, que é uma espécie de resumo da obra de Jesus pública até aqui. Por exemplo, o versículo 37 diz que, embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. João vai falar, resumidamente, de 7 sinais. Jesus, ele é aquele que vem para substituir, se assim posso dizer, o legislador Moisés, porque ele é maior do que Moisés. Jesus é aquele que, em tornando os seus sinais conhecidos, vai fazer com que Lázaro, o morto, ressuscite dentre os mortos, culminando ali em um dos maiores sinais, ou um dos maiores milagres já visto na história de Israel. Jesus, então, faz-se conhecido pelos seus ensinamentos, pelos seus sinais, pelos milagres, pela sua pessoa, por tudo aquilo que ele representava. Mas parece, segundo João, que mesmo assim não foi suficiente para que Israel cresce em Jesus. Então, o resumo de João é que, embora Jesus tivesse feito todos os sinais, tivesse dito, ensinado uma perspectiva completamente coerente com o Antigo Testamento, estivesse cumprindo os profetas no Antigo Testamento, mesmo assim Israel não creu em Jesus. Então, João precisa dizer para os seus espectadores, para os seus leitores, o porquê de Israel não ter crido, apesar de tudo isso, apesar de todos os sinais. Então João vai trazer à tona 2 citações de Isaías, não é? Ele vai dizer que, por exemplo, eles não creram, no versículo 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. E o primeiro texto, o primeiro versículo descrito aqui, diz assim: Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa citação é de Isaías 53, versículo 1. Do que se trata? Do servo sofredor. Texto conhecidíssimo pelo cristianismo, que começa, justamente com esse tipo de frustração. Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, e o braço do Senhor são os sinais, os milagres, que é descrito por Isaías, fazendo uma alusão ao Êxodo, quando Deus se manifestou ao povo através dos sinais, através das pragas, através do cuidado durante o deserto, e mesmo assim o povo continuou cético e sem dar, quem sabe, lugar à crença adequada. O texto de Isaías é bem interessante, porque começa com esse tipo de questionamento, mas vai falar de um servo que, apesar da frustração e da rejeição, porque ele vai ser humilhado, ele vai ser moído, ele vai ser torturado, ele vai carregar os pecados sobre si, mas o texto termina com a exaltação. Então é óbvio que João tem todo o texto em sua mente. Quando ele diz que os homens em Israel se recusaram a crer em Jesus para que se cumprisse a profecia, porque já estava descrito em Isaías que ele seria recusado, rechaçado, e não seria aceito pelos seus, a ponto de ser humilhado publicamente, Isaías vai dizer em 53 que o seu rosto ficou irreconhecível, mas no final vai haver, no texto de Isaías, a exaltação
do servo sofredor, como haverá também no Evangelho de João. Mas ele usa também uma outra passagem, não é? Ele diz, no versículo 40, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Aqui é necessário uma pequena observação, porque existem algumas variantes textuais nesse versículo, né? Então, provavelmente você vai ter uma versão como a que eu tenho na Peshitta. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Outras versões vão dizer, para que endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e não se convertam e eu os cure. Independente das variantes e qual texto venha a ser o melhor texto a ser adotado, o ponto é que a citação é de Isaías novamente. E a passagem de Isaías fala sobre a missão do profeta, dada por Deus, o comissionamento do profeta, que já é avisado por Deus de antemão que as suas palavras não surtiriam nenhum tipo de efeito sobre o povo. Isaías vai ficar extremamente frustrado, inclusive, porque ele era um profeta não quisto, né? Onde Isaías chegava, as pessoas iam embora, porque tudo que Deus mandava Isaías dizer, de certa forma, gerava endurecimento no povo. E uma pergunta que a gente faz é, estranho pra caramba, né? Convenhamos. Como é que Deus diz para Isaías falar para o povo que vai estar cego dos olhos, com o coração endurecido, que não se converterão, e Deus irá curá-los? Na verdade, eu me lembro que quando me converti, recém-convertido, eu lia esse versículo e não entendia absolutamente nada. Como é que Deus pode fazer algo desse tipo? Ele endurece, cega, gera uma espécie de confusão para a cura. É algo realmente que é necessário uma compreensão, mas o fato é que, e o que João quer dizer, é que isto já havia sido predito. Aconteceu com Moisés, quando no Êxodo foi o profeta de Deus, falou em nome de Deus, os sinais aconteceram e o povo estava endurecido. Aconteceu com Isaías, quando Deus comissiona o profeta, manda ele falar para um povo que estava envolvido em uma idolatria terrível, que estava envolvido em um afastamento de Deus terrível, e as palavras de Isaías, quanto mais eram lançadas sobre o povo, mais endurecimento causava, e acontece com Jesus. Então, para João, não é novidade o Messias de Israel ser recusado pelo próprio Israel. Por quê? Porque isso já havia sido predito para que se cumprissem as profecias. Mas, ao mesmo tempo, existe algo no texto que é condenatório para Israel. Porque não é simplesmente olhar para esse texto e dizer, sim, eles se tornaram endurecidos. Isso é parcialmente verdade. Porque a outra parte da exegese correta desse texto é que, por causa do endurecimento do povo, Deus tornou o coração deles mais endurecido ainda. Tanto no Êxodo, quanto em Isaías, quanto em Jesus. E aí você se pega em um lugar muito estranho, porque, mas espera aí, e o Deus misericordioso, e o Deus de graça, que Jesus mesmo ensina, como é que ele pode endurecer as pessoas nesse nível? E eu digo a você que, por incrível que pareça, no mistério que é o plano de Deus, o endurecimento do homem é usado por Deus para que sua graça seja derramada. Como que ele faz isso, Jô? Não tenho a menor ideia. Mas o que eu posso dizer para você hoje é que quanto mais endurecido você for e resistente à graça, resistente ao amor de Deus, quanto mais você se tornar rebelde quanto à mensagem de Jesus, ao plano salvífico de Deus para os homens, mais endurecido você se tornará. E você sabe que tem uma coisa interessante? Que em Isaías, o que endurece o povo, apesar de Deus ter dito que ele endureceria, são as palavras. Existe uma dinâmica na pregação de Isaías
que não é algo do tipo, Isaías fala e Deus endurece. É à medida em que Isaías fala, as palavras de Isaías geram endurecimento. E aí você vai pegar o ministério de Jesus, e como João entende o ministério de Jesus, porque as outras citações desse texto de Isaías, no Novo Testamento, tanto nos sinóticos, quanto em Romanos, quanto em Atos, é sobre Jesus, nos sinóticos, falarem parábolas para que eles não compreendessem, porque o coração do povo estava endurecido. Percebe isso? O coração estava endurecido, e nesse momento as palavras de Jesus, elas funcionam como uma espécie de quem sabe, desafio a um maior endurecimento, como se tudo que Jesus dissesse fosse desafiador, tudo que Jesus dissesse gerasse uma espécie de estresse e resistência, tudo que Jesus dissesse era algo muito mal visto, muito mal recebido, porque o coração já estava, quem sabe, tendencioso a ser duro. Cara, e eu posso parar por aqui, fazer essa aplicação que você já entendeu muito bem, que a sua resistência na mão de Deus pode se tornar mais resistência ainda, que o seu endurecimento e rebeldia pode se tornar algo muito pior. Percebe isso? Porque me parece que, sim, eu concordo, Deus é um Deus de amor, enviou o seu Filho para nos salvar, carregou os seus pecados sobre si, mas rejeitar o Filho de Deus parece ser algo que mexe com Deus, que mexe a ponto dele intervir. E aqueles que são deliberadamente resistentes à graça, resistentes ao poder da salvação, resistentes ao Filho de Deus pendurado naquela cruz, podem se tornar alvo, sim, do endurecimento da parte de Deus. E isso pode levar você para um lugar que você realmente não gostaria de estar. É muito bom a gente falar do Deus que cura, que salva, e Ele é este mesmo. Mas até mesmo Deus, mediante o que foi o sacrifício na cruz, tem um nível de tolerância para o tipo de posicionamento que nós temos diante do seu filho morto naquele lugar, naquele madeiro. Entende isso? Portanto, é necessário a gente pensar muito bem que tipo de relacionamento nós temos vivenciado com Deus. Se é aquele realmente que tem um coração grato, que olha para o sacrifício de Jesus na cruz como algo maravilhoso, transformador, que está disposto a correr os riscos que o mundo muitas vezes nos coloca sobre nós, por causa realmente de uma compreensão do que foi o sacrifício de Jesus, ou se nós, de certa forma, estamos nos endurecendo quanto ao que Jesus e o que Deus quer de nós, enquanto crentes, enquanto filhos. É óbvio que aqui o endurecimento, ele é salvífico, né? No texto é sobre homens que não receberam a Jesus e por isso não conseguiram perceber, tiveram o coração endurecido, tiveram realmente os olhos cegados, tiveram os ouvidos obstruídos. Por quê? Através do endurecimento deles, os gentios seriam salvos. Não sei se você foi até onde eu fui. A resistência deles se tornou algo para a salvação dos gentios. Isso é algo que realmente eu vou ter que parar por aqui, porque eu não tenho nível intelectual ou capacidade no campo da compreensão do que realmente é a pessoa de Deus em sua totalidade para te explicar. Mas eu já posso dizer uma coisa: não endureça o seu coração. Se Deus tem falado com você, pare de lutar, pare de resistir, pare realmente de fingir que é surdo, porque isso pode lhe conduzir para um lugar de pleno endurecimento. E ao mesmo tempo eu posso dizer para você que, se você insistir, Deus vai fazer do seu endurecimento algo belo na vida de outras pessoas, porque para Deus não há lance perdido. Deus não joga dados, mas o melhor lugar de estar é realmente aqueles que confiaram plenamente e perceberam a grandiosidade que foi o Filho de Deus revelado aos homens. Ele avança, né? E ele diz que por isso eles não conseguiram crer, porque por conta de sua obstinação, Deus tornou o seu coração, ou o coração deles, mais duros ainda. Mas no 41, parece que João torna maleável aqui o seu conceito de endurecimento, porque ele diz assim:
Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Nós vamos voltar no 41. Contudo, muitas autoridades creram nele. Olha, mas Israel não rejeitou, não tinha o coração endurecido, para você ver a dinâmica da coisa como é. Sim, João está dizendo isso. Ele está dizendo que Isaías previu isso. Mas ao mesmo tempo, o coração endurecido em João é também uma fé não declarada. Uma fé inapropriada, inadequada. Também é um coração endurecido, olhos cegos e ouvidos surdos. Porque olha o que ele vai dizer no 42. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. O que isso significa? Significa que eles perceberam sim, que Jesus, ele era o porta-voz de Deus. Eles perceberam sim que os milagres, os sinais eram genuínos. Eles perceberam isso, não eram tolos, estúpidos, a ponto, por exemplo, de um cego de nascença que é curado, ser olhado como algo comum e cotidiano. Eles sabiam que não. A ressurreição de Lázaro é um fato inquestionável, posso dizer, de que Jesus realmente é o porta-voz de Deus, é o Messias. Eles viam isso. Então, o crer aqui em João não é a fé para a salvação, mas é chegar à conclusão que realmente esse cara só pode ser o que ele diz ser. Mas mesmo tendo essa compreensão, eles decidiram não se manifestar, e essa é a crítica de João. Portanto, não se manifestar, não tornar pública a fé, aqui no texto, é fruto de juízo também. Jesus vai dizer isso na continuação do seu texto, porque estes homens não se manifestaram com medo de serem expulsos das sinagogas. E a gente lembra, no capítulo 9, quando Jesus curou o cego de nascença, e eles começam a questionar o milagre, e Jesus vai dizer para eles, vocês preferem a glória dos homens do que a glória de Deus. E João está repetindo isso aqui, porque no final da história não era simplesmente uma intervenção de Deus a ponto de não deixar ninguém compreender nada. Era um coração obstinado em não reconhecer Jesus, era um coração que tinha coisas na sua leitura mais importantes a serem defendidas do que uma fé que é dita publicamente sobre Jesus ser o Messias. Então, se no primeiro momento o endurecimento gera o endurecimento, no segundo momento uma fé inadequada é alvo de juízo. Uma fé inadequada é alvo de juízo. Uma fé inadequada não serve. Percebe isso? João está dizendo assim, eles criam lá no seu íntimo, eles eram crentes 007, né? Crente dos bastidores. Isso é legal. Não. Esses que não manifestaram publicamente a sua crença em Jesus, que não quiseram correr riscos, que não quiseram colocar a cara a tapa, que não quiseram sofrer as consequências de uma confissão deste tipo, João vai dizer que eles preferem a glória dos homens, porque é com os homens que eles se importam, porque é com o benefício da religião que eles se importavam, que é realmente com o não correr riscos de serem expulsos, excluídos, mal vistos, mal falados. E isso realmente não serve para quem crê em Cristo. Porque a fé precisa ser declarada, a fé precisa ser pública, a fé precisa ser algo percebido pelas pessoas. Não pode ser algo fruto de um comportamento que vive, quem sabe, no escuro da trajetória, da vida, dos relacionamentos. A fé não pode ser algo que a gente esconde. A fé não pode ser algo que a gente guarda. A fé precisa ser percebida. Amém? Amém? E quantas vezes a gente passa por esse tipo de coisa? Que a gente se envergonha de dizer que somos cristãos. Que a gente se preocupa com o que vão achar caso percebam que nós temos uma crença realmente genuína em Jesus. Quantas e quantas oportunidades nós temos de abrir a nossa boca e fazer a diferença
quem sabe para corações que estão perdidos, que estão buscando, que estão desesperados, mas a gente preocupado com a glória dos homens, preocupado com o tipo de perseguição que pode acontecer, preocupado com se vão achar que nós somos burros, não é? Porque tem esse medo hoje, cristão é burro, é ignorante, a gente que não sabe das coisas, e a gente acaba sendo tomado por esse tipo de medo, e não fala, e esconde quem nós representamos, escondemos a nossa fé. Sabe o que João está dizendo? Que esse tipo de fé é inapropriado, é inadequado, que esse tipo de fé é de pessoas que estão preocupadas com outras coisas que não o reino de Deus, que é um tipo de fé que não serve para realmente tornar a pessoa de Jesus conhecida. E eu tenho certeza que não é sobre esta igreja que esse texto está falando. Tenho certeza que cada um que congrega aqui neste lugar tem, quem sabe, zelo em um nível íntimo de realmente fazer com que as pessoas saibam. Eu tenho certeza que cada um que congrega nessa igreja faz questão de que as pessoas percebam que realmente houve uma transformação na sua vida. Eu tenho certeza que cada um que está sentado aqui faz questão de proclamar a salvação em Cristo, porque também foi alcançado por essa salvação. E precisa ser dessa forma, precisa ser realmente uma fé tornada pública, algo gritado a plenos pulmões, algo que se faz conhecido, porque foi assim que nós fomos alcançados. Não é isso? Se ninguém tivesse aberto a boca, meu amigo, o que seria de mim? Eu já contei para vocês a história, deve ter contado, quem já ouviu pode fazer um bonequinho aí, o André vai fazer, então, que ele fica me acusando de contar as mesmas histórias sempre. Mas eu me lembro que, no 2º grau, eu sentava com um amigo de classe, né? Amigo de escola, que senta junto, né? E eu estudava à noite. E ele era gente boa, assim, ficava conversando qualquer coisa, não era nada muito sério. Eu não era cristão. Conversava sobre assuntos variados, né? Na hora do intervalo, saía, ficava sentado lá no pátio, conversando. Ok. Eu concluí o 2º grau. Tempos depois me converti, né, na Igreja Batista. E um dia, 2, 3 anos depois, eu não via mais. Esse cara tinha um tempão. Eu estava saindo da igreja e encontrei com ele. Aí ele olhou para mim assim, meio espantado, e falou: "O que tu está fazendo aí?" Eu falei: "Eu sou membro dessa igreja." Ele: "Sério? Cara, orei por você por todos esses anos." "Ah, mas tu é crente?" Ele falou: "Sempre fui." Eu falei: "Por que tu não falou?" "Mas tu não falava, cara, eu não sabia, como é que eu ia saber?" Pô, quem sabe se aquele cara tivesse aberto a boca, a gente tinha encurtado as coisas, né? Diminuído meu sofrimento, quem sabe, né? Ter conhecido Jesus. Eu não falava nada. Eu nunca percebi sequer um nível mínimo de crença naquele cara, porque ele nunca tornou isso público. E quem sabe ele não falou com medo do que eu iria pensar dele, né? Quem sabe ele não falou com medo de eu julgá-lo e não querer mais a amizade dele. Eu não sei que tipo de coisa que ele pensou, mas que ele tinha medo. Até porque eu era um cara meio assustador, assim. Até entendo, né? Mas percebe esse tipo de coisa? A gente se cala às vezes. E esse tipo de fé não serve. Não serve porque não faz diferença. Porque não transforma vidas, porque não é um testemunho público. E esse texto é sobre aqueles que confessaram Jesus e aqueles que não confessaram. Tudo bem. O pessoal se preocupou, né? Mesmo do Sinédrio, quando Jesus morreu, em dar um sepultamento legal. Nicodemos estava lá, né? Outro carregou a cruz, olha, mesmo do Sinédrio também. Mas isso não serve. Porque se serviço, João estava dizendo, não, mas eles nada. Eles eram irrelevantes. Eles eram indiferentes. Eles estavam preocupados com eles mesmos. E mesmo depois do Sinédrio ter decidido matar Jesus, onde eles estavam? Calados, com medo. Percebe isso? Então, repetindo, no primeiro momento, o pior lugar que nós podemos estar é o lugar de um coração endurecido, resistente a Deus. Resistente a Deus. No segundo lugar, uma fé adequada é uma fé pública, que confessa Jesus como Salvador e compartilha isso, e faz isso ser conhecido, e faz com que as pessoas saibam realmente em quem nós cremos. O 44 em diante, ele é realmente um grande resumo, né? Um grande resumo do que João já ensinou até aqui. Por exemplo, o versículo 44, Jesus
fala em alta voz: quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Assim, que você perceba essas palavras aqui como não sendo simplesmente as palavras de alguém que foi enviado por Deus. Jesus está dizendo que quem ouve as suas palavras, ouve a Deus. Que quem vê Jesus, vê a Deus. E ele diz no versículo 46, eu vim como luz ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha o 47, cara. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo. Poxa, se parasse por aqui, como Jesus é bonzinho, né? Você ouve, não obedece, e Jesus fala, cara, eu não vou fazer nada contigo. É com você, não é? Ele diz, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ah, vamos parar aqui, pastor. Não lê mais não. Para aí que eu gostei só até aí. Eu vou até rasgar aqui, ó, e tirar essa outra parte aqui. Mas não, cara. Jesus vai dizer que quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem seu juiz. E quem é o juiz? As palavras. Não é isso que ele diz? A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Cara, Jesus veio para salvar, ele disse isso. Jesus, ele é o amor de Deus realmente naquela cruz manifestado para a salvação do homem. Jesus é aquele que se entrega no nosso lugar, carrega sobre si os nossos pecados, sim. Jesus é o Filho de Deus, santo, justo, que vai realmente injustamente ser condenado, vai ser realmente torturado, humilhado naquela cruz por nós, sim. Mas virar as costas para isso é juízo, velho. É juízo. É inaceitável. Não tem como nós sermos neutros no que tange a pessoa de Jesus. Não existe neutralidade. Não existe um lugar zero para estar. Ou você realmente reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para a salvação, é o que ele diz, porque ele veio para salvar o mundo. Ou você rechaça a Cristo, e quando você rechaça a Cristo, você está dizendo que tudo aquilo que aconteceu naquela cruz não é suficiente. Você está dizendo que tudo aquilo que aconteceu naquela cruz não serve para você. Você está dizendo que tudo aquilo que aconteceu naquela cruz não é da sua conta. Enquanto o que mandou Jesus para a cruz foi realmente a sua transgressão, o seu pecado, a sua iniquidade, a minha transgressão, o meu pecado, a minha iniquidade. Não tem como estar neutro nisso. Ou nós realmente abraçamos o Cristo da cruz, ressurreto dentre os mortos, para a salvação de todo aquele que crê, ou nós estamos do lado de lá da linha, como aqueles que recusam, realmente com o coração endurecido, o Filho de Deus entregue naquela cruz por nós. Não tem, eu sou bonzinho, não tem, eu sou mais ou menos, faço nada demais. Quando você olha para a cruz, e aquilo realmente não significa nada para você, você está em juízo. Você está em juízo. Sinto muito, mas eu tenho que te dizer isso, porque é isso que está escrito aqui. O único lugar que o homem precisa estar no que tange a pessoa de Cristo é de joelhos. De joelhos. Conversava ontem na casa do André, estava o Ian, a Leila lá também. Eu vou contar uma experiência aqui, espero que vocês não me levem a mal, mas como eu sou bocudo, quando eu era músico, né, tocava com o povo, contei isso até no grupo também, a gente estava ensaiando para um DVD e alguém disse que, eu vou aqui ocultar os nomes, né, que uma cantora, que era modelo e tinha se tornado cantora, ia participar do DVD. Era realmente uma mulher muito bonita, assim, nas fotos e tal. E, ok, o pessoal estava ensaiando, eu me lembro que eu estava de costa para a porta no estúdio aqui, afinando o instrumento. E aí alguém avisou, chegou a fulana. E aí quando ela entrou, é uma pessoa muito simples, até de boa, assim, não é ninguém que fica, né, tirando onda e tal. Quando ela entrou,
ela era tão bonita que ninguém conseguia olhar para ela. Era constrangedor. Você já se deparou com esse tipo de coisa? Tipo assim, a mulher chegou lá, tudo bem e tal. Quando eu olhei assim, eu falei assim, meu velho, o que a gente faz numa hora dessa? E não é uma questão de desejo, não é isso. Era um nível de beleza que era constrangedor, porque eu sou feio. Quem sabe se eu fosse bonitão, eu ia olhar de golpe em golpe, mas não dava, né? Então, a gente conversava, às vezes ela dava algum tipo de opinião sobre o arranjo, e olhava rápido assim, porque aquilo era constrangedor demais, esquisito, assim, a sensação muito estranha, você se deparar com algo extremamente belo assim. Jesus, gente, não é só uma questão de ser bonito. Ele é o que de mais precioso pode acontecer na existência humana. Entende isso? Eu repito isso, né? Porque é o máximo que eu consigo para descrever o que eu quero descrever. O que de mais precioso, belo, poderoso, grandioso pode acontecer na existência humana. E o único lugar para nós, diante de Jesus, é de joelhos. Não fruto de uma imposição, não fruto de uma mão de ferro, mas fruto de um coração que realmente entende a grandiosidade do plano salvífico de Deus manifestado através do seu Filho. Aqueles que permanecem em pé e insistem em encarar Jesus face a face, realmente estão perdidos. Mas todo aquele que me confessar, vai dizer Jesus, será tirado das trevas para a luz e encontrará salvação. Amém? Vou concluir aqui com o versículo 41. Você lê o texto de Isaías, Isaías viu a glória de Deus, não é isso? Isaías contempla a sala do trono e ele vê a glória de Deus. Você percebeu que João conta pra gente que o que Isaías viu foi, versículo 41, Isaías disse isso porque viu a glória de quem? O que está escrito aí? Jesus. Isaías, quando viu a sala do trono, a glória que estava lá era do Filho de Deus. E é esse Filho de Deus que quer ser conhecido por nós. Portanto, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém.